Graça e paz da parte do Senhor, que a paz de Jesus esteja com vocês. Estamos novamente diante da palavra do Senhor, diante da presença de Deus para mais uma mensagem, no qual falaremos sobre as portas de Jerusalém. E hoje iniciaremos falando sobre a porta da ovelha e qual o seu significado da nossa vida com Deus. Então temos que contextualizar um pouco. Falaremos de um homem chamado Neemias, do qual servia como copeiro no Império Medo-Persa, localizado na Babilônia. E diz a palavra do Senhor que esse homem veio da Babilônia em direção a Jerusalém, as terras de Judá, para edificar as muralhas, edificar e reparar as portas do templo. E diz a palavra do Senhor que ele era uma representação em Jerusalém. Ele tinha um grande poder de convencimento e um poder também de mobilização. Porque quando ele chega nas terras de Judá, ele encontra um povo desanimado, um povo em ruínas. Então ele consegue mobilizar esse povo para começar uma construção e edificar as muralhas e as portas daquele templo. E eu peço que vocês acompanhem no livro de Neemias, capítulo 3, versículo 1. E a palavra do Senhor diz assim: E Elisibe, o sumo sacerdote, levantou-se com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram o portão das ovelhas, o qual santificaram e levantaram as suas portas, até a torre de Meá, e eles santificaram até a torre de Hananel. A palavra do Senhor vem nos trazer, através desse texto, onde temos que falar sobre uma porta chamada Porta da Ovelha ou Porta do Gado. Essa porta era justamente aonde os pastores entravam com o gado, entravam com o rebanho e as ovelhas para o sacrifício. Essa Porta da Ovelha era a mesma porta aquela, aonde no ministério de Jesus Cristo se deparou com um homem há 38 anos diante a um tanque chamado Tanque Betesda, e lá ele opera um milagre. Essa porta também, ela é considerada, reconhecida também como Porta do Sacrifício, porque ali é que entravam os animais para serem sacrificados no templo. Então, qual é o significado dessa porta? De nós edificarmos essa porta para entendermos um pouquinho o contexto do estudo das portas. Primeiro, nós temos que levar em conta e ter a ideia que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo vivo do Senhor. Então saiba que se somos templo do Senhor, nós temos que edificar muralhas. Por quê? Porque nós temos que edificar muralha para proteção, para ser protegido da contaminação de algo que venha de fora, que venha do mundo. Importante a gente entender o conceito dessas muralhas. E as portas? As portas são as mesmas portas que há dentro de nós, as portas da alma. E essa porta da ovelha, no momento que começamos a entender o conceito de templo, muralha e porta, essa porta tem um significado na nossa vida. Primeiro, o significado dessa porta em nossa vida é a porta do milagre. Nós temos que entender que no momento que a gente é templo do Espírito Santo e Deus começa a trabalhar na nossa vida, começa a edificar as muralhas e começa a edificar as portas na nossa vida, saiba que o Senhor irá operar milagre, curas espirituais e curas físicas. Nós passaremos por esse processo. Segundo, no momento que a gente entende que essa porta faz parte de nós, essa porta é edificada e reparada em nós, saiba que há cuidado, há pastoreio, há reconhecimento de um Deus na nossa vida, porque a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, ele é o bom pastor, e ele dá a vida às suas ovelhas, e as ovelhas reconhecem o seu pastor. Ele diz que ele é a porta do aprisco, no qual as ovelhas devem entrar. Então saiba que no momento que você está edificando essa porta e estando reparando essa porta, nós temos que entender que há milagre, cura e também há cuidado, há pastoreio, há um Deus no qual nos cuida.
E também o terceiro significado dessa porta fala sobre a porta do sacrifício. Isso quer dizer o quê? Que no momento que eu edifico e reparo essa porta, eu tenho que me desprender das coisas do mundo. Eu tenho que sacrificar as minhas coisas para viver as coisas de Deus. Eu tenho que sacrificar os meus sonhos para viver os sonhos de Deus. Eu tenho que sacrificar a minha vida para viver a vida para Deus. Então essas coisas nós temos que entender. Essa porta, ela tem esses três significados. Essa porta era de grande importância para o templo de Israel, porque era justamente por essa porta que entrava todos os sacrifícios para serem levados ao culto, ao culto no templo do Senhor. Amém? Então, desde já, eu quero pedir que, se essa palavra edificou grandemente a tua vida, compartilha, divulga, comenta, porque no momento que você realiza esse processo, você nem imagina que muitas pessoas podem ter acesso a essa mensagem e possa servir de aconchego, de encontro com Deus, ou de repente de um reconciliamento com Deus. Então saiba que esta palavra, ela pode ir mais além no momento que você se colocar no papel de discípulo e fazer e compartilhar essa palavra de Deus. Agora sim, desde já eu me despeço, desejando a todos um bom dia na paz do Senhor. Amém.